Que bom, né? Estamos aqui novamente, mais uma semana. Vamos hoje estudar Efésios 4. Mas antes de tudo, como sempre fazemos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Deus, o Senhor é único, só o Senhor é Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos e aprendermos mais da tua palavra. Ministra nossos corações, Pai, que o homem seja apenas um instrumento de tuas mãos. É necessário que nós diminuamos e o Senhor cresça. Tudo que for feito aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Eu peço, Pai, que o Espírito Santo esteja a ministrar. Ó Senhor Deus, abra a mente e o coração de todos nós. Nossas mentes e corações possam estar aptos a receber a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos lá, né? Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, Paulo aqui está exortando os seus leitores para que eles andem de modo digno, de uma forma condizente com a posição digna que eles agora se encontravam, com a posição de cristãos, de membros do corpo de Cristo. Tá? Tendo o quê? Tendo humildade, mansidão, longanimidade, né? Humildade, né? E suportando uns aos outros de uma forma amorosa, vivendo em paz uns com os outros. Em suma, isso, eles procuraram ter paz uns com os outros. Tá? Porque existiam e existem diferenças entre os membros do corpo de Cristo. Nós não somos iguais, mas é necessário que haja paz entre todos nós, tá? Que a paz é o que liga, é o que prende os membros do corpo. Aí você está falando que a paz é o que liga, é o que membra, essa liga, o que junta os membros do corpo, é a paz de Cristo. Temos que ter paz entre todos nós. Temos que aprender a convivermos uns com os outros, em amor. Nós não somos todos iguais, não pensamos iguais, mas temos Jesus Cristo, que é o que nos liga, que é a nossa cabeça. E através dele temos que viver em paz. Amém? Vamos adiante. No 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos é em todos. Então aqui o Paulo está descrevendo 7 realidades que formam a base da verdadeira unidade cristã. A unidade cristã tem isso aqui como base. Que é a primeira que ele fala aqui. Um só corpo. Certo? Esse corpo não tem diferença de raça, não tem diferença de intelecto, de cultura, de nacionalidade, de língua, de temperamento. Um só corpo, composto por várias pessoas e sem fazer distinção de nenhuma delas. Nada vai fazer distinção. É um só corpo. Tá? Um só Espírito, que é o mesmo Espírito Santo que habita individualmente no cristão, ele habita também no corpo de Cristo, que é a igreja. Tá? Uma esperança. Que esperança é essa? A esperança que nós temos em Cristo, que ele retornará e que nós nos tornaremos semelhantes a ele e viveremos, compartilharemos com ele da glória, da sua glória eternamente. Estaremos com ele na glória eternamente, compartilharemos da glória dele eternamente. Essa é a esperança que existe em todos os cristãos, ou seja, uma esperança. Um Senhor. Senhor, para nós há um só Deus, o Pai. E um Salvador, um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Um só Salvador. Então, um Senhor, uma fé, que é a fé cristã que nós temos. A fé em Cristo.
um batismo. O Espírito Santo, a partir do momento que a pessoa se converte, ela batiza aquela pessoa, a pessoa é inserida no corpo de Cristo. Em seguida vem um batismo nas águas. O batismo nas águas é como se você está, todo convertido confessa a sua identificação com Cristo. Você está confessando sua identificação com Cristo. É necessária, muito. Quando a gente se converte, uma das primeiras coisas, você já se batizou? A pessoa pergunta, você já se batizou? Porque é um sinal público da sua conversão. Você está confessando Cristo. Mas se a pessoa estiver no leito de morte e ela não tiver tempo de se batizar e aceitar Jesus, tu me batizou nas águas. Felizmente, não vai estar com Cristo na glória. De forma alguma. De forma alguma. Naquele momento, o Espírito Santo marca ela que não, esse aqui é de Cristo. A batizar com o Espírito Santo. Esse aqui está inserido no corpo de Cristo. Tá? Então é um só batismo. Tá? E ele fala um Deus. Que é o Deus, né, o Senhor, Pai de todos, soberano, supremo, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. É esse um único Deus, um só Deus, em que todos creem. Em que todos que creem, ele habita neles através do Espírito Santo. Amém? Então vamos adiante no 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então aqui, na unidade do corpo de Cristo, há uma diversidade nos seus membros, que são todos diferentes e com funções diferentes, né? São concedidos dons a cada crente e também habilidade para exercer esses dons. E o doador, aqui fala, por quem doou esses dons é o Senhor Jesus Cristo. É o Messias que doou esses dons. Aquele que desceu à terra, desceu à manjedoura de Belém, desceu a morte na cruz, desceu ao sepulcro, mas em seguida venceu a morte e ascendeu aos céus. Ele é que dá os dons. Ele deu os dons, a partir do momento que ele ascendeu aos céus, ele distribui dons. Através do Espírito Santo, sim. Mas é através de Jesus. É através dele que se cumpriram essas coisas. Tá? É através do Salvador. Antes, não era essa distribuição. A partir de Jesus, que ele ascendeu aos céus, essa distribuição foi feita. Tá? Ele capacita, é uma distribuição para capacitar a igreja. Amém? Aqui no 11 fala assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, em meio a essa distribuição de dons, são dadas tarefas. Aqui exemplifica algumas, tá? Porque tarefas na obra de Deus não são só essas. Tem a infinidade de tarefas. Todos os membros do corpo de Cristo têm funções, certo? Mas aqui ele especificou algumas, né? Dons que, de certa forma, se tornam trabalhos, ofícios, obrigações, né? E fala aqui, apóstolos. Os apóstolos eles eram encarregados de pregar a palavra e iniciar igrejas, fundar igrejas. E esse último apóstolo foi Paulo, tá? O último apóstolo foi Paulo. Fala de profetas, que são aqueles que recebem as revelações do Senhor e transmitem para a igreja. Fala de evangelistas, que são aqueles que saem a pregar no mundo e encaminham aqueles que se convertem a uma igreja local. Esse é o trabalho principal dos evangelistas. Os pastores, que esses cuidam das ovelhas de Cristo. Eles cuidam, mas debaixo da autoridade do pastor supremo, que é Deus. Eles cuidam debaixo da autoridade do pastor supremo, o Pai. Eles
cuide das ovelhas de Cristo. E doutores, que fala aqui, que em algumas versões vai estar escrito mestres, que são pessoas capacitadas por Deus, né, para, como dizer, explicar o que a Bíblia diz, interpretando o que está escrito nela e levando a palavra para o coração e para as mentes dos santos. Certo? Deus capacita dessa forma. Essas aqui são algumas funções, não são todas. Que existe uma infinidade de funções, de dons distribuídos entre os membros do corpo. Vamos para o 12, que nos diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, aqui vemos que a função, o propósito dos dons que foram distribuídos é o que? Aperfeiçoar, equipar os crentes, os cristãos, os que creem, a poderem servir ao Senhor e também para edificar o corpo de Cristo, criando uma unidade. Edificar o corpo de Cristo, fazendo que eles se tornando uma unidade, eles criem maturidade e se tornem conforme Cristo, semelhantes a Cristo. E dessa forma eles deixam de ser imaturos, deixam de ser instáveis e deixam de ser ingênuos. Ingênuos como? Instáveis como? Porque se você não está grande conhecedor da palavra, se você não busca a palavra, se você não busca entender a palavra, qualquer doutrina, qualquer palavra, qualquer fala fora da palavra de Deus, balança aquela pessoa, porque pode vir alguém que parece muito servo do Senhor, parece um homem reto, uma mulher reta, uma pessoa que parece transbordar a santidade, mas quando começa a falar, pode falar doutrinas do coração dela e não da palavra de Deus, mas se você não está firme na palavra, não conhece a palavra de Deus, ele balança. Balança, eu acho que pode ser verdade, mas ele demonstra ser uma pessoa de paz, um homem de bem, um temente a Deus, mas não é principalmente não o que demonstra, é o que fala. Aqui fala que o quê? Viriam pessoas, homens com astúcia, enganando fraudulosamente, pessoas que são fingidas, que parecem ser servos, parecem servir a Deus, servirem a Cristo, mas na verdade eles estão agindo com mentira. E como vou saber isso? Se eu estiver firme, buscando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Isso aqui, amados, não é para ler como fosse historinha. Isso aqui é a nossa vida. A palavra de Deus é a nossa vida. Nós estamos aqui, bebendo da fonte, da fonte. Deus fala conosco aqui. E a gente tem que ter foco. Tem que buscar a palavra de Deus. É necessário isso para o cristão. Você está firme na palavra e ninguém vir com uma conversa qualquer e balançar você das escrituras de Cristo. De certa forma, o que ele pode fazer é tirar você da fé. Tirar da fé. Se você não conhece a palavra de Deus, qualquer doutrina errada você pode abraçar. É isso que está falando aqui, tá? O propósito dos dons é isso. É criar a unidade do corpo, levar, através dessa unidade, a maturidade, levando os cristãos a não serem levados por qualquer palavra, a conhecer a palavra de Deus, sendo cristãos maduros e estáveis, ter estabilidade. Nada balança. Amém? Então vamos adiante, agora é o versículo 15, né? Vamos para o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então agora, ambientados na verdade e no amor, os santos crescem em Cristo.
tendo Cristo como alvo e também como a fonte desse crescimento. Sendo assim, cada membro tem a sua função e lugar, trabalhando de forma harmoniosa, tá? Cada um tendo a sua função, formando o quê? Um organismo vivo. Um organismo vivo que um apoia cada um. Uma parte apoia a outra. Como acontece com o corpo humano mesmo. Os ossos sustentando o corpo, sustentando os músculos trazem o movimento, e dentro deles estão os órgãos que bombeiam o sangue, que filtram alimentos, que filtram a água, que tiram impurezas. Ou seja, um organismo vivo. E assim a igreja também se torna um organismo vivo da mesma forma, tanto o corpo nosso como a igreja ligado ao centro, ligado à cabeça. No caso da igreja, o corpo de Cristo, a cabeça é Jesus Cristo. Tá? E fazendo com que a igreja cresça como o corpo de uma criança. A criança vai se tornar adolescente, um homem, cresce. Da mesma forma a igreja cresce em amor, cresce em Cristo, cresce em amor. Amém? Vamos para o 17, nos fala assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então ele está falando aqui, Paulo está fazendo um apelo, né, para que todos eles deixassem para trás os sinais da sua vida antiga, os sinais da sua vida anterior. Como que uma pessoa, da mesma forma, uma pessoa tira uma roupa que está toda lameada, e eles tirassem essa roupa lameada e se vestissem agora com as virtudes de Cristo, se vestissem com a santidade de Cristo. Eles não eram mais como os gentios. Eles eram gentios, sim, mas eles não eram mais como gentios, porque agora eles eram cristãos. Havia diferença agora. Os gentios não tinham nenhum alvo na vida. Eles andavam de acordo com a vaidade dos pensamentos deles, com o que eles achavam que era certo, né? Eles estavam cegos, eram ímpios, eram desavergonhados. Desavergonhados como assim, Cristiano? Eles não tinham vergonha. Eu quero dizer no sentido de serem insensíveis. Eles estavam insensíveis. Quando a gente comete um erro, comete um pecado, a gente sente vergonha pelo pecado. A gente está sensível em ter feito pecado e se sente mal. Mas se você começa a cometer o mesmo pecado uma vez, sente dor, segunda, sente dor, for cometendo esse pecado, você vai perdendo essa sensibilidade, você vai perdendo essa vergonha do pecado. Perde essa sensibilidade, se torna insensível, é isso que está falando. E a partir do momento que você perde essa sensibilidade, se torna sensível a ponto de se entregar conscientemente para a depravação. Se conscientemente começar a se entregar à depravação, vai começar a cometer todo tipo de impureza de uma forma insaciável. É isso que acontece a partir do momento que você perde essa sensibilidade. É isso que acontecia com os gentios, com aqueles que não tinham Jesus. E hoje em dia também. Não tem sensibilidade do pecado, não sente o que é o pecado, comete tudo quanto é coisa, se entrega conscientemente para a depravação, está tudo certo, não tem problema. Faz todo tipo de coisa e com a vontade, uma ânsia para fazer. E ele enfatiza que tudo isso é diferente do Cristo que eles conheceram e passaram a amar. Tudo isso não se encontrava em Cristo. Essas coisas não se encontram em Cristo. Cristo que nós amamos. Nós procuramos ser semelhança dele. Então essas coisas não cabem para nós. É isso que ele está falando para os Efésios. Vamos adiante no 21, que fala assim:
Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo aqui não está pondo em dúvida a conversão deles. O que ele está fazendo é enfatizar que eles conheciam Jesus, conheciam a sua essência de santidade, a sua pureza. E agora que eles estavam em Cristo, eles estavam em comunhão com Cristo, após a conversão, isso tinha que fazer parte da vida deles. Eles estavam junto com Cristo, em comunhão com Cristo após a conversão. Então eles tinham que ter essa essência de santidade e pureza na vida deles. Nessa posição, o velho homem é crucificado, enterrado com Cristo, né? Tem que dar como morta essa velha natureza que é corrupta e que cede aos desejos enganosos. Desejos enganosos que parecem bons para a gente, mas quando são cometidos trazem dor, trazem tristeza, né? Agora há uma mudança na maneira de pensar, da impureza mental para a santidade. Porque a partir do momento que você está em Cristo, todos são assim, nós somos levados a pensar sobre o ponto de vista de Cristo, o ponto de vista de Deus e não o nosso. A gente começa, quando vai fazer uma prática, pensa assim, poxa, isso agrada a Deus? Poxa, é dessa forma que Cristo agiria? Não é assim? A gente começa a ver as coisas, a ver as práticas, a ver as ações do ponto de vista de Cristo, do ponto de vista de Deus. E paramos mais de ver do nosso ponto de vista. Não é assim? Então, dessa forma, você está se revestindo do novo homem. Se reveste do novo homem que está à semelhança de Deus. E como que isso se manifesta? Como que a pessoa vê que você está revestido do novo homem? É pela ação de justiça e pela retidão. Você começa a fazer o que é justo, que é os olhos de Deus, e começa a andar em retidão. Isso demonstra esse novo homem que existe. A nova criatura foi, e agora há um novo homem, é uma nova pessoa. Amém? Vamos para o 25, que fala assim: pelo que deixai mentira e falar a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem tiver necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, agora que estavam despidos do velho homem, essa mudança tinha que ser demonstrada em suas vidas. De forma prática, Paulo fala algumas coisas que já tinham que ser retiradas, começando pela mentira. Porque o cristão, a palavra do cristão tem que ser digna de confiança. O sim do cristão tem que ser sim, o não do cristão tem que ser não. A nossa vida é como a Bíblia, tem que ser a verdade. A Bíblia é a palavra da verdade. Agora, se o cristão começa a falar mentira, essa Bíblia que nós somos não fala a verdade, ela perde o crédito. Ela não é levada a sério, porque está se vendo que é um mentiroso, fala mentiras, não é digno de confiança. A palavra é digna de confiança. Nós somos como uma Bíblia, temos que ser dignos de confiança. Amém? E fala da ira. E existe a ira, ele fala que irai-vos, porque existe a ira que tem fundamento, que é a ira contra o mal. Mas digamos, a maioria das vezes a nossa ira não vai ser fundada, não vai ter fundamento em se irar contra o mal, mas vai vir de outros tipos de sentimentos. Vai vir de inveja, vai vir de raiva, vai vir de ressentimento, de ódio, de vingança. E isso tem que ser controlado.
Isso não pode ser levado à frente, tem que ser confessado e abandonado. É isso aqui, não pode ser passar dias sobre você tendo aquela ira. Isso tem que ser abandonado, confessado, sem deixar ressentimento, sem ter rancor, sem deixar rancor. Porque se continuar ressentimento, continuar rancor, está se dando uma oportunidade para o diabo. Ele vai se aproveitar porque está se abrindo uma brecha, está se abrindo uma base de operações para ele agir. Então, esse rancor, esse ressentimento não pode existir. Isso tem que ser confessado, abandonado. Se continuar tendo rancor, o diabo está vendo essa brecha e vai agir. Está dando oportunidade para ele. E aqui ele fala também que o velho homem furtava. O novo é diferente, o novo dá. O novo trabalha, se esforça e divide. Então, quem furtava, para de furtar. E agora mude seu entendimento, as suas ações e passe a compartilhar, a dar, em vez de furtar. Né? E fala também da boca. Que a palavra que sai da nossa boca tem palavras de bênçãos, palavras que agregam. Tem que ser evitado todo tipo de piadinha. Quando eu falo aqui palavras torpes, é todo tipo de piadinha, toda anedotinha, todas as vezes conversinha, toda historinha que traz às vezes uma coisinha moral, que é comum quando você é do mundo, você tem essas conversinhas, isso não cabe para o cristão, mas também toda conversa vã que não traz edificação para a igreja, não traz edificação para você, para o irmão, deve ser evitada. É isso que a gente está falando aqui. E, em suma, resumindo, devemos evitar tudo que venha a entristecer o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos ama. Ele tem amor por nós e ele nos sela. Nós estamos selados pelo Espírito Santo. O selo o quê? O selo, ele traz segurança de que você vai sair de um lugar e chegar a outro. Então, o Espírito Santo nos sela e nos assegura a proteção até o dia que Cristo retornar. Nós somos propriedade dele. Amém? Então, nós temos que evitar entristecer o Espírito Santo. Vamos adiante. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirado de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, Paulo aqui está também citando mais alguns pecados, que são pecados ligados à língua e ao mau gênio. São coisas que têm que ser evitadas, têm de ser colocadas de lado, têm que ser retiradas da nossa vida. A amargura, né, que vem a ser rancor também, cólera, hostilidade, raiva, né, ira, gritaria, coisa triste. Se alguém passa na frente da casa do cristão, está berrando, qualquer coisa assim, tem uma discórdia, uma discussão, um embate, uma diferença de pensamento, está aos berros daquela casa, a pessoa fala, na casa de cristão, como o pessoal está gritando, berrando, isso não cabe para cristão. Tem que haver mansidão. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar na gente. Amém? Blasfêmios. Evitar blasfêmia, maledicência, calúnia, né? E a malícia também tem que ser evitada, tem que ser tirada, extirpada da vida do cristão. E no momento que você abandona esses pecados, se cria um vácuo. E esse vácuo, ele tem que ser preenchido com as qualidades de Jesus, e que tem que ser cultivado na vida do cristão, que são as que ele fala no versículo 32, o que vem a seguir, que você passa a colocar na sua vida ser benigno. Ser benigno é desejar o bem das outras pessoas, desejar o bem das pessoas, ajudar as outras pessoas de forma até que possa haver em algum momento um sacrifício pessoal. Mas você tem o desejo de ajudar as pessoas, você deseja o bem delas. Ser benigno é isso. Ser misericordioso, né? Ser compassivo. Você sentir a dor do próximo, ter afeição genuína pelo próximo. Dar o ombro para ele, carregar o fardo junto, ser misericordioso, isso é ser compassivo e ser perdoador. Mas sabemos que todo cristão tem que ser perdoador.
Da mesma forma que Cristo nos perdoou os pecados, Deus nos perdoa os pecados, porque se eu não for perdoador, eu estou correndo um sério risco de perder o perdão de Deus na minha vida. É semelhante, irmãos, àquela parábola do devedor, que está lá em Mateus 18, que fala que o rei viu que tinha uma pessoa que devia muito a ele, fazendo as contas, eles fizeram um apanhado, um devia muito e foi perdoada a dívida, e ele não perdoou um que devia muito menos a ele, mandou prender. Quando o rei soube disso, ele o chama e fala: eu te perdoei uma dívida muito maior, você não perdoou essa outra pessoa que te devia muito menos. Aí ele colocou-o na cadeia até que ele pagasse tudo, para ele pudesse pagar tudo que ele devia. Então, ou seja, se nós não perdoamos, Deus também não vai ser perdoador para nós, não vai nos perdoar. Nós temos que saber perdoar, aprender a perdoar. O cristão tem que ser perdoador. Amém? Então, amados, terminamos aqui hoje. Semana que vem estaremos estudando, se Deus quiser, Efésios 5. Que Deus abençoe vocês. Dê uma semana de paz, semana tranquila. Muitas bênçãos, muitos livramentos, que nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, Ele nos livra do mal, nos protege, nos guarda, nos abençoa. Muito obrigado pelos momentos que vocês estiveram aqui conosco. Vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que foi feito. Senhor Deus, Todo-Poderoso, louvado, engrandecido seja o Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelo Teu amor, misericórdia, zelo e carinho. Capacite-nos, Pai, a estarmos crescendo como cristãos, crescendo em amor, fazendo parte do corpo de Cristo, ajudando e apoiando uns aos outros, até a volta do Senhor Jesus. Um dia, semana de paz, semana abençoada, semana tranquila. Muito obrigado pelo Teu amor, misericórdia, zelo e carinho. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, fiquem com Deus. Semana que vem estamos juntos. Se Jesus assim permitir. Uma semana de paz, semana tranquila, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Shalom. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, leva-me aos lugares da sua comunhão, restaura o seu tempo.